Olá galera, professor Gé, professor Geografia, da equipe de Ciências Humanas da Central do Enem. Estamos aqui para trabalhar mais uma temática, dessa vez nós vamos trabalhar matemática ambiental, com certa interferência humana, e trata-se justamente dos chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Esse conteúdo, essa temática, ela também pode ser trabalhada em biologia, geralmente a biologia ela chama de biomas brasileiros, certo? Bom, os domínios morfoclimáticos brasileiros são em total de 6. Nós temos o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, domínio dos mares de morro, domínio das matas de araucárias e domínio da campanha gaúcha, tá? Então nós vamos estudar especificamente aqui o domínio do Cerrado. O Cerrado, para quem não sabe, é o segundo maior domínio em extensão territorial do Brasil, ele só perde para o domínio amazônico, tá ok? Ele está localizado predominantemente, veja bem, predominantemente no Planalto Central e também possui enclaves ou porções dispersas pelo território brasileiro, como na região norte, na região sudeste e na região nordeste do Brasil, tá? Esse domínio brasileiro, ele possui aproximadamente 50%, né? Ou seja, metade ela não está intacta ou foi devastada em decorrência da ação do homem, principalmente no que se tange à expansão de atividades econômicas que implicam em devastação e degradação do seu ecossistema, certo? Nós temos aí, por exemplo, a produção mecanizada de soja, a produção mecanizada de algodão, tá ok? Também a expansão da atividade pecuária extensiva, quando se trata de questão de impacto ambiental e de degradação do ecossistema do Cerrado, tá? O Cerrado é chamada a nossa savana brasileira. A referência, no caso de savana, sempre se dá para o continente africano. Entretanto, também o Cerrado ele pode, sim, de alguma forma, ser considerado uma vegetação de natureza savanítica, tá? Do ponto de vista físico, o Cerrado ele possui um clima que é característico por ser tropical sazonal ou tropical estacional e possui duas estações bem definidas: o inverno seco, que vai ali de maio até mais ou menos setembro, e o verão chuvoso, que vai de outubro até mais ou menos abril. Associado a esse clima, nós temos uma vegetação típica, que é uma vegetação chamada tropófita. Essa vegetação tropófita, ela recebe essa denominação por ser justamente uma vegetação que se adapta a essa alternância climática entre uma estação seca e uma estação chuvosa, tá? Essa mesma vegetação, ela apresenta estratos diferenciados que faz com que seja típico de sua caracterização e composição fitogeográfica. Então, veja bem, nós temos uma porção mais rasteira, que é justamente formado por gramíneas, tá ok? E nós temos também os chamados estratos arbustivos, justamente com formações de elementos como se fossem árvores, mas na verdade são arbustos que possuem galhos retorcidos, certo? Que são adaptados também a esse processo de alternância climática. Pode acontecer de vir na prova do Enem essa expressão, e vocês não estranhem se vier, o Cerrado é a chamada floresta de cabeça para baixo, tá? Ou floresta invertida. Por que isso? A denominação se dá em face justamente de as raízes dessa vegetação ser maior que o indivíduo que está fora o quê? Fora do solo, ou seja, a parte arbustiva e a parte rasteira, no caso as gramíneas, elas são menores se comparada, por exemplo, às suas raízes. E essas raízes são grandes justamente em decorrência da tendência natural, certo, de elas buscarem água num solo em que você tem um solo cada vez mais poroso, e essa porosidade do solo faz com que, no caso, haja uma infiltração da água até mais ou menos 20 ou 30 metros abaixo do solo, e a árvore, para se adaptar, a vegetação, para poder se adaptar, ela tem que ter uma raiz maior para poder justamente ir nas profundezas, para poder, no caso, pegar a água para sua sobrevivência. Porque quando chega no final da estação seca, que é mais ou menos ali setembro, a vegetação ela fica muito seca, mas tão seca, que ela fica justamente se tornando, passa a ser apta a se tornar um combustível para a expansão de atividade de incêndio. Então veja bem, como é na transição da estação seca para a estação chuvosa, acontecem fortes chuvas nessas regiões com tempestades e raios, que faz com que essa vegetação seca ela pegue fogo. E esse fogo é natural, certo? Porque justamente ela dá conta do processo de renovação da vegetação.
E ela é comum, no caso, pegar no final da estação seca, porque justamente entrando da estação chuvosa, essa chuva acaba se tornando um elemento propício para controlar todo o processo natural de incêndio e todo o processo natural de renovação do solo e renovação da biodiversidade. O solo, como eu acabei de falar para vocês, ele é um solo poroso, certo? Que faz com que justamente a água ela tenha uma penetração mais intensa em sua profundidade. O solo, por justamente essa água fazer essa penetração mais profunda, ela acaba levando grande parte dos nutrientes a 20 ou 30 metros, né, de profundidade. As chuvas constantes também fazem com que haja um processo de lixiviação, ou seja, lavagem do solo, carregando os nutrientes também através de processos erosivos, e a partir daí você tem um solo pobre, ácido, carregado de alumínio e ferro, que faz com que justamente faz com que o solo não seja propício à expansão da atividade agrícola. Entretanto, por conta justamente da expansão das atividades mecanizadas da soja e do algodão, isso é possível em decorrência de um método de adição de uma rocha, de elementos de uma rocha sedimentar orgânica, que é o calcário, no solo, que faz com que haja uma redução da acidez e proporciona um relativo aumento da fertilidade para a expansão dessas atividades agrícolas, que é justamente chamado método de calagem. Outra questão com relação ao relevo da região do Cerrado. O relevo, no caso, é formado por planaltos de chapadas ou chapadões, que têm justamente a sua parte superior aplainada, como se fossem imensos tabuleiros, e esse planalto, essa característica desse planalto é que faz com que a região, o domínio do Cerrado, seja caracterizado como chamado divisor de águas, ou seja, as águas originárias a partir do domínio do Cerrado, eles alimentam bacias hidrográficas, rios na região sul, na região sudeste, na região nordeste e na região norte do Brasil. Ou seja, é o chamado divisor de águas. É justamente um relevo interflúvio, onde você tem, no caso ali, a predominância de planaltos que fazem com que haja essa divisão dessas águas e que vão sendo disseminadas para essas outras regiões do país. E outra coisa, o Cerrado, junto com a Mata Atlântica, é considerado um hot spots. Para quem não sabe o que é hot spots, é justamente a denominação que se atribui a um ecossistema de elevada e importante biodiversidade, mas que vem sendo ameaçada em decorrência da ação do homem, provocando devastações e podendo provocar a extinção de determinadas espécies, tá ok? Bom, pessoal, isso aí, no caso que eu acabei de falar para vocês, é o domínio do Cerrado, tá ok? Outros domínios estão sendo trabalhados ao longo das outras aulas e outros vídeos, né, nesse canal. Espero que vocês tenham assimilado melhor e que isso possa servir de grande valia para que vocês possam fazer o Enem e ser aprovado. Muito obrigado. Central do Enem, Geografia em Ação.